Olá, boa noite a todos e todas. Bem-vindas a mais um webinar da pós-graduação em Paisagismo Ecológico. Esses webinars estão sendo gravados, eles vão para o YouTube depois. Então, quem se incomoda é aparecer, desligar a câmera, mas o risco de aparecer é quase nulo. E quem puder ficar com a câmera ligada é muito melhor para a gente poder estar com vocês, né? A pós-graduação em Paisagismo Ecológico da PUC-Rio está abrindo sua quarta turma. A gente tem muitos professores excelentes. O Henrique e o Riquelme, inclusive, fazem parte deles. São 6 departamentos da PUC, são professores convidados das federais e de algumas universidades estrangeiras. E esse semestre, essa quarta turma, quer dizer, a gente está abrindo para ensino online, com apenas uma semana presencial no Rio no final, para limitar a uma semana a presença bem condensado comigo e com a Cecília durante uma semana aqui no Rio, de ateliês e visitas aqui no Rio. Tá? Quero agradecer a todos. Quem puder se apresenta, não é que é necessário, mas pelo menos a gente sabe com quem a gente está falando, a gente conhece vocês um pouco melhores. As perguntas poderão ser feitas aqui no chat. E muito obrigado mais uma vez. Eu passo a palavra para a Cecília, antes de deixar nossos queridos Henrique e Riquelme apresentarem. Oi, mais uma noite legal, né? Cheia, com já um monte de rostos conhecidos. É muito legal poder ver vocês nesse 14º webinário, quarto mês. Semana que vem é o último, né? E vai ser uma noite também muito legal, falar de criança e natureza na cidade, com o Daniel Becker e a Laís Fleury. Então, hoje a gente está assim, se encaminhando lá para o fechamento do webinar, um pouquinho com aperto no coração, porque foram 4 meses, tem sido 4 meses assim, bem legais. Eu acho que essas quartas-feiras têm sido assim, momentos de interação, né, onde a gente recebeu muitas pessoas que, além de serem pessoas incríveis, pessoas que conhecem muito do que são muito knowledgeable, né? São muito conhecedoras dos temas que elas trazem, e são pessoas muito ricas, né? Eu acho que essa troca tem sido assim muito boa, né? A gente tem tido vocês aqui, a maior parte de vocês é recorrente, então é muito feliz que isso esteja acontecendo. Essa pós que a gente está abrindo no dia 8 de setembro, ela é uma pós-graduação inovadora desde o começo, né, que a gente tem, acho que é a única no Brasil, e a gente é interdisciplinar, por isso que o Henrique e o Riquelme dão aula nela, né, são parte da parte biológica, da parte dos bióticos lá, mas enfim, a gente passa por diversas temáticas, é super rico, e as turmas também são muito... Acho que todo mundo que se engaja nisso que a gente está fazendo, né, são pessoas muito legais, muito boas a gente conhecer e se relacionar. Principalmente nesses momentos que a gente está vivendo, né, onde tem desafio de tudo que é lado. E eu queria muito que vocês colocassem o nome de vocês, com a cidade, instituição, porque é muito bom a gente saber de onde são vocês todos, né? Então, e a gente depois guarda esse chat e fica... E além do que, para quem precisa do certificado, eu errei na divulgação, eu botei um link errado. Eu achei que era o mesmo link para o mês inteiro e botei o link da primeira. Então, vai ser um problema aí com a questão da certificação. Mas, de qualquer maneira, a gente gosta muito de saber quem está aqui, né? E de ter essa memória. Então, vou passar a palavra para o Riquelme, que ele é meu consultor, um dos meus consultores em árvores. Todo dia eu mando uma foto com a semente, para o Rick. Socorro, que árvore é essa? Como é que eu planto? O que eu faço com isso? Qual é a dormência da semente? Então, ele sabe tudo, né, de ecossistemas, né, de restauração florestal, né? Eu acho que é uma honra tê-lo aqui hoje. E, na sequência, vai entrar o Henrique Rajão, que é meu consultor de pássaros, né? Então, toda vez que eu tenho um passarinho, eu faço a minha consultoria, né? Os dois estão rindo, porque isso é bastante frequente, né?
E eu não consigo guardar o nome dos passarinhos, das árvores sim, as árvores eu consigo, mas os pássaros eu pergunto sempre os mesmos pássaros. Fico até com vergonha, mas eu não consigo registrar. Então, hoje eu estou com 2 hiper queridos aqui, professores maravilhosos e amigos também. Então, o Rick vai abrir e depois o Henrique vai falar sobre pássaros, né? Um vai falar sobre a questão dos ecossistemas na cidade, e depois o Henrique entra com a fauna e a ecologia urbana na veia hoje, tá? Vamos lá. Obrigada pela presença de vocês dois e de vocês todos. Posso compartilhar, Cecília? Pode. Está aparecendo aí? Tudo certinho. Tudo certinho. Tá, maravilha. Só põe tela cheia, Rick. Beleza. Então, bom, primeiro, muito obrigado, né, Cecília? Obrigado pelo convite, Cecília e Pierre. A gente já se conhece há tanto tempo aí, pela pós e pela vida, e é interessante poder vir aqui falar um pouquinho com o pessoal, né? Tenho assistido sempre, nem sempre dá para assistir, porque eu dou aulas quartas da tarde até 7, mas tinha tentado entrar sempre para olhar as apresentações, ver as coisas que estão surgindo, e fico muito feliz dessa apresentação, desse convite, e ainda mais por ser junto com o Henrique, né? Porque é um colega de trabalho, um colega da academia, é um colega, é um amigo, e a gente tem os nossos projetos juntos, e até falei, né, que não sei o quanto que a gente consegue fazer aí em 15 minutos cada um, né, porque a gente já teve reuniões que a gente não esperava nada, falou, não, em 20 minutos a gente acaba, e durou 4 horas sem ter apresentação, sem ter nada, né? Então, a gente... algumas coisas eu vou ter que passar muito rápido aqui, mas eu fico à disposição depois para tirar dúvidas e para conversar com o pessoal sobre o que precisar. Tá? Eu coloquei aqui, né, sou professor do Departamento de Biologia, mas eu coloquei aqui os programas de pós-graduação, porque sempre o pessoal pergunta, pô, mas onde que você orienta, onde que estão seus projetos e tudo mais, então eu coloquei aqui, né, que eu sou do paisagismo ecológico, da pós-graduação, né, sou do mestrado em arqueologismo e conservação da Unirio, e do mestrado em engenharia urbana e ambiental, aqui também da PUC. Né? Então, pessoas que estiverem interessadas em saber um pouco mais, em falar um pouco sobre os projetos, de ideias e projetos, podem ficar à vontade, o e-mail está aí. Bom, então, basicamente, hoje eu vou tentar passar aqui, algumas coisas eu vou ter que passar muito rápido, que nem você falou, a gente trabalha nós somos a parte, uma parte da biologia que está dentro do paisagismo. Isso é muito interessante, eu acho que eu vejo nesse momento uma coisa muito legal que está acontecendo no Rio, que é um ciclo que acontece no Rio de tempos em tempos. Né? Então, a gente teve um tempo do paisagismo no século XIX, com Glacier, a gente teve um no século XX, principalmente com Burle Marx, e agora eu vejo que a gente tem um momento que é um pouco, que está em destaque. Então, o paisagismo está em destaque, as pessoas elas pensam muito em utilizar a questão das plantas e tudo mais, seja dentro do apartamento, seja na rua, visualizar mais essa parte verde dentro da cidade. E essas coisas são muito interessantes. A gente tem uma possibilidade nesse momento de fazer uma coisa que se destaca. Né? Então, por exemplo, o que fez com que Glacier se destacasse? Foi a possibilidade de entrar com aquela questão de trazendo as plantas que ele conhecia da França, trazendo um pedido da família imperial, né? Então, as plantas que ele conhecia da França, e era exatamente o que existia naquele momento. Né? Então, você ter uma arborização muito parecida, uma vegetação muito parecida com o que era a francesa, era algo que tinha um destaque no mundo. Né? Ou seja, nós temos aqui a Praça Paris hoje, que praticamente não tem planta nenhuma, mas que era ali algo como um jardim francês e tudo mais. E depois a gente teve a questão do Burle Marx, e eu acho que esse momento a gente pode ter um destaque também, a gente pode ficar aí como um ponto histórico, sendo principalmente pelo fato de que a gente começa a utilizar, começa a pensar no paisagismo. Acho que essa relação é extremamente interessante. A gente começa a pensar no paisagismo como sendo uma coisa mais ecológica. Né?
Então, utilizando espécies nativas, para as pessoas que me conhecem, sabem que eu sou um defensor muito forte das espécies nativas, sabem que eu tento o tempo todo falar a respeito delas e eu tento o tempo todo explicar o porquê que elas são importantes nesses locais. E eu acho que esse é um momento muito importante, esse é um momento que a gente pode dar um destaque para essas questões, destaque para as espécies nativas, um destaque para as interações ecológicas que podem ocorrer com o uso dessas espécies e assim por diante, tá? Então, eu deixo aqui no cantinho, daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre rapidinho, que é o meu grupo, um grupo de pesquisa que a gente tem, é um grupo de pesquisa, de discussão de artigos, de discussão de restauração, pessoas que estão interessadas em trabalhar com restauração. A gente tem o grupo Ruma, que é onde eu tenho os meus alunos, os meus orientados, pessoas interessadas, e a gente tem ali um tempo de discussão a respeito do que vem acontecendo no mundo em relação à restauração, dos trabalhos, dos nossos trabalhos que a gente apresenta ali. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais, quem estiver interessado, entra aí, né? E a gente, há pouco tempo, uma das coisas que eu mais trabalhava, obviamente, era com florestas. Então, por exemplo, dentro de reservas ecológicas, dentro de reservas ambientais, né, reservas biológicas, que são, por exemplo, os trabalhos que eu fiz ali em Poço das Antas. E depois de um tempo eu observei e falei, pô, acho que a gente tem um rumo, tem um caminho muito interessante no Rio de Janeiro, um caminho aberto para a gente trabalhar com a restauração, né? Eu sei que é um pouco complicado de falar de restauração dentro de uma cidade, mas um caminho aberto para a gente falar de restauração, para falar de ecologia, para falar de plantas dentro do ambiente urbano. E aí, principalmente porque a gente tem todas as questões que a gente começou a trabalhar. Antigamente a gente falava muito de plantas, a gente falava muito de florestas, a gente falava muito de interação, só que relacionado somente com a questão ecológica. E a gente viu que isso passa a ter um problema muito grande, que a academia fica sozinha. Então a gente fala muito, a gente explica muito por que aquilo é importante para a academia. E dentro da cidade isso muda um pouco. A gente vê que as florestas, elas estão relacionadas com as pessoas, então a gente passou a pensar muito mais no nosso tripé aqui, social, ecológico e econômico. Eu acho que isso é uma questão muito importante. E no Rio isso é uma situação que dá para trabalhar completamente, né? Só explicando aqui o que eu estou colocando como uma vegetação urbana, o que eu estou chamando de vegetação urbana, porque isso é um nome um pouco conturbado, né? As pessoas usam diferentes nomes, ainda mais quando a gente usa termos em inglês, aí você tem coisas que não fazem muito sentido. Mas vegetação urbana, aqui quando eu estou falando de praças, ruas, jardins, parques, e algo que me interessa mais que tudo, que são as florestas urbanas. No Rio, a gente tem uma situação de floresta urbana que é muito interessante. Que quando eu pego essa imagem, que isso daqui não é a cidade inteira do Rio, ainda falta um pedacinho para lá, mas eu vejo que a gente tem os maiores fragmentos de floresta urbana do mundo. Isso é o que facilita com que a gente possa sobreviver nessa cidade, que no verão passa a ser um calor insuportável. E essa relação que a gente tem, que as pessoas têm com o ambiente. Isso é um ponto muito importante, muito interessante no Rio. Então, a gente tem pessoas vivendo muito próximo de florestas. Talvez nessa imagem não dê para perceber tanto assim o quão grande que é a Floresta da Tijuca, quão grande que é a Pedra Branca, a Mendanha e a importância dessas florestas, não é? E fragmentos, centenas de fragmentos florestais que a gente tem espalhados aí pela cidade, que mal a gente consegue enxergar isso daí, né? Que é por essa imagem que está aqui. Mas eu vou falar um pouquinho sobre elas, tá? Então, essa vegetação urbana, quando a gente faz um planejamento ambiental, e esse planejamento ambiental é muito importante, que exista essa relação entre paisagistas, paisagista é o mundo todo, né? A gente tem biólogos que trabalham com paisagismo, a gente tem arquitetos, principalmente designers, pessoal que tem uma visão muito diferente da gente quando a gente olha pelas questões simplesmente ecológicas, né? Então, a melhoria de vida da população através de vários fatores, não somente esses que eu coloquei aí, um valor estético, que aí tem uma coisa muito interessante, que quando eu comecei a trabalhar com ecologia, com paisagismo ecológico, a gente viu que era uma coisa assim muito interessante, né? Que eu falava assim, olha,
levava para alguns alunos e falava assim, olha, essa planta a gente deveria fazer um estudo a respeito dela e começar a utilizar no meio urbano. Utilizar em paisagismo, por exemplo. As pessoas falam, pô, mas essa planta é horrorosa. Eu falo, não, essa planta é muito bonita, como assim é horrorosa? E aí aquela pessoa que tinha uma visão mais estética, depois falou, não, isso não faz mais sentido, essa planta é horrorosa. Ninguém vai querer colocar isso em lugar nenhum. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente tem uma visão de, a gente olha as interações, olha aquela planta que tem interação com o pássaro, que tem interação com a abelha, que tem várias importâncias, né, dentro dessas interações da floresta. A gente fala, pô, essa planta ela é linda, assim, né? Mas esteticamente nem tanto. Então, a gente tem tentado juntar essas duas coisas, que eu acho que isso é muito importante. Tanto olhar pelo valor estético, quanto pelo valor ecológico. E aí tem alguns outros pontos que são muito importantes, que vêm sendo levantados ultimamente, quanto à produção de alimento, atração para a fauna, que aí o Raichão depois vai falar muito sobre isso, e um ponto que para mim é muito importante, que está relacionado principalmente com a diversidade, que são os corredores ecológicos. Então, quando eu penso na matriz urbana, eu tenho uma cidade toda, eu tenho ali alguns fragmentos urbanos de florestas espalhados pela cidade, e eu penso, por que aquela cidade não pode servir como um corredor ligando aqueles fragmentos? Ou a cidade vai servir como um corredor, ou aqueles fragmentos vão estar sempre isolados. Tá? Então, porque a fauna, seja ela, claro, quando a gente está falando de fauna, pensando em corredores ecológicos dentro da cidade, eu estou falando principalmente de pássaros e de insetos. Né? Não estou falando de mamíferos, por exemplo, que isso não seria tão viável. E quando a gente não tem um planejamento ambiental, a gente tem aí possibilidades dessa vegetação urbana atrapalhando muito de forma ecológica. Então, invasão biológica, isso é uma coisa muito clara para a gente. As pessoas acham uma espécie linda, inserem essa espécie no meio urbano e essa espécie acaba invadindo áreas de regeneração natural. Isso foi muito comum com o ipê de jardim, Tecoma estans, que é uma espécie mexicana, que acabou invadindo uma série de locais aí que as pessoas achavam bonita. Eu fico pensando, a gente tem pelo menos uma dezena de espécies aqui de ipê, que é nativa aqui do Rio de Janeiro, né? Ou seja, que ocorre não somente no Rio, mas que ocorre no Rio. E aí as pessoas trazem uma do México e enfiam aqui, sabe-se lá o que é o motivo disso. Mas, então, a invasão biológica é algo muito claro que acontece por problemas de falta de planejamento, né, com as espécies que eu vou colocar, e danos à infraestrutura, que principalmente, o principal problema é que as pessoas passam a ter uma visão negativa das plantas. Então o cara fala, pô, a planta destruiu o meu muro, a planta acabou com a calçada, não tem como passar pela calçada, porque tem uma planta gigantesca ali, plantaram um ficus ali, e só tem agora a árvore, não tem mais calçada. Então, a pessoa passa a pensar na questão de não ter mais a planta ali. Ou seja, ela não quer mais planta nenhuma. Né? Então, isso é muito ruim. Tá? Então, eu penso aqui com 3 fatores importantes dentro da cidade: a conectividade, diversidade, aí pensando em diversidade de espécies, poderia chamar isso aqui de biodiversidade. Eu tenho um pouco de receio quanto a esse nome de biodiversidade, né? Porque muita gente chama muita coisa de biodiversidade. Então, eu fico um pouco com receio, que é sempre a palavra que está na mídia. Então, essas palavras eu sempre tenho um pouco de receio. Não estou dizendo que seja errado usar, né? Mas sempre estou dizendo aqui, falando de diversidade de espécies, e eu preciso compreender isso. E um terceiro fator, aí, que talvez seja o maior problema que eu tive dentro das turmas de paisagismo, ou das conversas, isso nas turmas, eu digo mesmo que seja num grupo de WhatsApp, é a questão de espécies nativas. Isso é algo que agora vem melhorando muito, mas já cheguei a ter muitos problemas quanto a isso. Já tive alunos que levantaram e falaram, não, vou embora. Não dá para ter a pessoa falando daquela planta, que a planta que eu uso que está errada, né? E aí, eu falo assim, não, tudo bem. Isso não vai fazer com que ela passe a ser nativa e não vai tirar os problemas que muitas vezes ela causa. É claro que a espécie ser exótica não é o problema. O problema é muitas vezes o fato dela ser invasora ou outros problemas que, se der tempo, eu vou falar mais para o final. Tá? Quanto à conectividade, a gente tem algumas questões aqui. Eu tenho, por exemplo, essa imagem eu já coloquei, no Rio a gente tem essa situação em que eu vejo aqui
eu tenho uma conectividade entre esses 3 fragmentos urbanos que são muito grandes, né? Então, Pedra Branca e Floresta da Tijuca são tidos aí como os 2 maiores fragmentos de floresta urbana do mundo. E eu vejo que elas não estão completamente isoladas. Eu vejo que existe uma ligação entre elas, a mesma coisa entre a Pedra Branca e Mendanha. Isso é muito interessante. Aqui, depois eu percebi que eu tinha deixado um fragmento muito importante de fora aqui da minha linha. Eu também fiz as pressas dessa linha, mas que isso daqui é a floresta do Camboatá. Tá? Então, acabei deixando ele de fora, mas foi sem querer. Depois eu vi e falei, não, eu vou deixar ele de fora e assim eu dou um destaque para ele depois, que é uma floresta extremamente importante que a gente está correndo o risco de perder para virar um autódromo. Isso em qualquer parte do mundo seria uma piada. No Brasil é algo que é possível que aconteça. Bom, mas só vai acontecer se a gente permitir. Tá? Então, a gente tem uma situação hoje que é muito interessante, essa conectividade. Tá? Olha, aproximando um pouco mais aqui para a Zona Sul, eu tenho um tanto de fragmentos e o tanto de relação que eu tenho entre esses fragmentos. Por exemplo, eu fui colocando certo aqui com todo esse movimento que eu tenho possivelmente de fauna entre um fragmento e outro. Por exemplo, aqui eu tenho a Floresta da Tijuca. Dificilmente as espécies chegarão da Floresta da Tijuca aqui para a Uica diretamente, mas eu tenho essa transição de um fragmento para o outro. Aqui eu tenho o Morro da Saudade e aqui eu tenho um fragmento que eu considero um dos mais importantes do Rio de Janeiro, mas que ele é muito pequeno, mas que eu considero como tendo uma importância muito grande, que é o Parque do Maitelo. Ele está aqui, um pouquinho escondido, mas é ele que faz a ligação entre a Floresta da Tijuca e o Morro da Saudade, e aí o Morro da Saudade que vai fazer Catacumba, vai Morro do Urubu e assim por diante. Tá? Então, a gente tem uma questão muito importante de conectividade, mas essa conectividade só vai funcionar se a gente tiver um uso adequado de 2 coisas, de diversidade e o uso de espécies nativas. Qual é o problema quando não tem espécies nativas? Né? É que eu estou dificultando muitas vezes a interação que essas espécies, a espécie de fauna principalmente, está acostumada dentro daquele ambiente. Ou seja, ela sai da Floresta da Tijuca, ela encontra um ambiente completamente diferente, que é a arborização urbana, que é aquela matriz urbana ali, com espécies que não ocorrem numa floresta, e ela muitas vezes ela não passa, porque acha que aquilo é muito complicado. Tá? Ou seja, que é um outro ambiente. Então, as interações passam a não ocorrer. Ainda mais porque a gente tem uma série de espécies, a maioria das espécies que a gente coloca dentro das cidades, ou elas competem com as nossas espécies nativas para alimentar a fauna, ou elas não são zoocóricas, por exemplo, elas não alimentam a fauna. Então, a gente tem um problema que essas espécies elas não têm por que sair da Floresta da Tijuca. E aí eu tenho uma questão que é as espécies saindo, as espécies muitas vezes tendendo a sair da floresta, mas não indo para os outros fragmentos, e aqueles outros fragmentos eles acabam ficando muito pobres. Então, uma coisa que é muito importante para a gente aqui é que a gente conheça as espécies nativas, que a gente aprenda a usar essas espécies. E aí, algumas áreas que a gente tem, por exemplo, eu fui colocando aqui algumas áreas que a gente tem trabalhos, e alguns levantamentos, e alguns problemas e diversidades que a gente tem nessa área, ou alguns locais onde a gente tem uma diversidade mais alta. Eu coloquei aqui, óbvio que eu não vou falar de todos eles, que eu não sei como é que o Pierre vai fazer para me avisar quanto tempo eu tenho, mas eu vou tentar explicar aqui esses trabalhos. Aqui no Aterro do Flamengo e na UIC eu tenho um trabalho junto com o Henrique Rajão, que não sei se ele vai falar sobre eles, mas que é uma coisa muito interessante, onde a gente está pensando nessa relação realmente de restauração em áreas urbanas, o quanto que a planta contribui para a existência do animal ali, ou seja, quanto que os pássaros usufruem daqueles plantios que foram feitos em 2000, por exemplo, pelo Sávio Teixeira e pelo Caralta, e o quanto que eles trazem de espécies novas para dentro desses plantios. Então, uma relação mútua, né? Que é um trabalho que é muito interessante. No Aterro do Flamengo, a gente fez esse trabalho também de uma mesma forma, onde isso daí espero que seja um artigo futuramente.
Só que como uma explicação para esses, só detalhando um pouquinho esses fragmentos que a gente trabalha no Rio, e aí eu tenho duas coisas que me interessam muito nesses trabalhos, o uso das espécies pelas pessoas. Então a arborização urbana, ela é uma coisa muito interessante, porque eu quero saber como que as coisas vêm acontecendo e como que estão os fragmentos florestais. Eu estou considerando, obviamente, fragmentos florestais, isso aqui, a Floresta da Tijuca, o Morro da Saudade, essas coisas todas eu estou considerando como fragmentos florestais. Tá? Então, um primeiro trabalho que eu tenho aqui, isso aqui é um levantamento feito por um aluno, onde ele tem feito aqui uma relação. Ele pretendia trabalhar aqui com as questões funcionais das espécies que ocorrem na Floresta da Tijuca, principalmente para compreender se as espécies que ocorrem ali, se elas comportam as espécies de fauna, né? Pensando nesses projetos de reformação e tudo mais, pensando, será que a gente tem espécies que são interessantes o suficiente para que a fauna não passe fome e tudo mais, e quais são os atributos funcionais dessas espécies, quais são os gargalos que a gente tem dentro desses fragmentos, né? Então, num trabalho prévio, esse trabalho vem correndo, essa primeira parte já está pronta, espero que seja publicado o quanto antes, né? Que é o trabalho do Ângelo, onde a gente tinha uma ideia de querer encontrar 300 espécies na Floresta da Tijuca, né? Tem 300 espécies, alguma coisa assim. E a gente chegou ali, o Ângelo foi caçando trabalhos em todos os locais, herbários e tudo mais, e a gente chegou até o momento em 948 espécies registradas dentro da Floresta da Tijuca. Então, isso é uma coisa muito importante, que é um fragmento que a gente observava como sendo muito pobre, de repente ele não tem lá muita coisa, de repente ele não é muito interessante, faltam muitas espécies, a gente tem muita jaca, aí, não, a gente tem uma relação, a gente tem uma diversidade altíssima nesses fragmentos. O que a gente precisa é que esse fragmento tenha uma relação com os outros fragmentos da cidade, com os fragmentos menores. Tá? Então, eu preciso que haja uma transição, e essa transição tem que ocorrer pela cidade. Então, um dado muito interessante que ele encontrou foi aqui desses 948 espécies que foram registradas e ali 71 espécies exóticas. Então, considerar que espécies exóticas não sejam espécies invasoras. Então, a gente tem dentro da Floresta da Tijuca hoje cerca aí de não sei quantas, eu até procurei no trabalho do Ângelo, eu não encontrei, mas a gente vai colocar isso, quantas espécies são consideradas invasoras. E aí a gente tem duas espécies claramente problemáticas, que é a Dracena e a jaca. Por mais que digam que não é uma espécie, onde a gente tem essas espécies, a gente vê uma baixa de diversidade. Tá? Dentre isso, eu pego esse fragmento principal e vou olhar para os outros fragmentos. Então, tem dois trabalhos que a gente fez aqui, esse é o Morro da Flaminga, na floresta, no bairro da Tijuca, onde a gente fez dois trabalhos. O primeiro, esse que foi publicado no ano passado, onde a gente fez um levantamento de toda a arborização dentro da comunidade. Óbvio que a gente tem a prefeitura, ela não tem um planejamento para a comunidade, né? E a gente tem ali uma dificuldade, não existe, as espécies que são colocadas ali não é colocada pelo Parque dos Jardins, ou seja, a prefeitura está fora disso. Então, as pessoas, são elas que colocam as espécies. E uma coisa que surpreendeu foi que a gente encontrou ali uma quantidade muito maior de espécies do que em todas as outros locais da cidade. Então, a gente viu que, falando de arborização urbana, né, a gente viu que as plantas estavam ligadas às casas. Então, óbvio, a gente não tem as plantas na rua, a gente não tem nem calçamento, muitas vezes, e as plantas estão ligadas à alimentação. Pessoas que entendiam que aquelas plantas eram importantes acabavam plantando aquilo. Então, o cara sabia a história da planta. Falou, isso aqui foi minha avó que plantou, há não sei quantos anos atrás, isso daqui. Então, você via que a população, a questão social e a relação com as plantas era algo muito interessante. Eles sentiam que aquilo era parte. Então, era coisa, olha, essa planta aqui, essa árvore você não pode mexer, essa árvore é minha, é da minha casa.
Tá? Você não pode... Ótimo, Pierre, obrigado. Tá? Então, isso foi uma coisa muito interessante que a gente viu, que foi o contrário do que a gente esperava encontrar em outros trabalhos. No entanto, apesar de ter muitas espécies, né, quase 140 espécies aqui, um dado muito maior do que nas áreas de Zona Sul, por exemplo, com muitas espécies nativas. Isso aqui em cinza, a espécie nativa, em preto é exótica. No entanto, né, mas que a gente tinha uma relação aqui, quando a gente via de indivíduos também. A porcentagem era mais alta, mas eu tinha uma grande quantidade de indivíduos exóticos, ou seja, as espécies tinha uma quantidade maior de espécies nativas, mas a quantidade de indivíduos exóticas era maior. Isso aqui eu acho que coloquei invertido ali. Tá? Só passar um pouco mais rápido aqui. Um outro trabalho que aí foi visualizando a floresta que ficava em volta da comunidade. Esse levantamento eu fiz junto com o André Zaú, lá da Unirio, isso vai ter um capítulo de livro que vai sair logo, onde a gente fez uma comparação com a floresta da Tijuca, por exemplo, e a gente viu que grande parte das espécies pertenciam a uma espécie invasora, então, e essa espécie invasora limitava muito a ocorrência das espécies nativas, diminuía muito a diversidade de espécies nativas. Né? Então, isso aqui é o sabiá, o sansão do campo, onde era o que dominava nessas áreas. Tá? E aí a gente tinha o Gopinath polimorfa, que é o camará, que é uma espécie que vem entrando a partir conforme a gente vai deixando essas áreas mais secas, o solo mais pobre, essas espécies de cerrado elas passam a ter uma possibilidade cada vez maior de conseguir entrar nesses locais e entre outras espécies exóticas, por exemplo, a cássia, coisas que a gente já tem uma ideia de quanto que elas são problemáticas. Muito diferente, por exemplo, do que a gente tem na floresta da Tijuca, onde a espécie que mais ocorre, a espécie que a gente mais encontrou foi o palmito, né, que é uma espécie que tem uma interação muito grande com abelha e com aves, e aqui uma espécie autocórica que não é dispersa por aves, tem a polinização feita por apis mellifera, mas até onde eu tenho visto de alguns trabalhos mostrando que as abelhas nativas elas não têm muita interação com essa espécie, com a espécie, com a planta. Não é? Então, as interações passam a ser muito menores. Alguns outros trabalhos que a gente vem fazendo, isso daqui também está submetido, espero que saia logo, onde a gente se surpreendeu, que a gente fez o levantamento do Maitá todo e a gente percebeu que a quantidade de espécies que a gente tem no Maitá é muito menor do que o que a gente encontrou lá no Morro da Formiga, e as pessoas elas tinham uma dificuldade muito grande de compreender a espécie. Então, por exemplo, lá no Morro da Formiga, quando a gente parava para falar com alguém sobre as espécies, a gente chegava e falava, olha, o que você acha dessa espécie? O cara dava o nome, dizia quando que iria frutificar, quem plantou, a história toda da planta. Aqui no Maitá a gente viu muitas entrevistas que a gente foi fazendo com as pessoas não sei, eu vi que tem uma planta aqui, eu vi que tem uma árvore, é óbvio que isso a gente pode generalizar, mas de forma ampla era algo assim, né? Tipo, não sei muito bem o que é isso. Eu sei que essa planta ocorre aí e muitas vezes suja no quintal, está quebrando meu muro. Então, as pessoas não têm uma interação com a planta, principalmente porque a planta foi colocada. As pessoas chegaram ali, o planejamento sem planejamento que não tem participação da população, e as pessoas elas simplesmente passaram a engolir aquela floresta que eles têm na frente de casa, sem dar muita importância, muitas vezes, para quais espécies que ocorrem. E a gente tem aqui, só para ter uma ideia, a quantidade de indivíduos exóticos, né? Então, 1.078 de indivíduos exóticos e 124 nativos. Aí, espécies, 64 espécies exóticas e 24 nativas, ou seja, a quantidade de espécies nativas ali é muito menor, ou seja, aquilo que é usado hoje nessas áreas urbanas, a gente tem uma diversidade baixa, e aí, quando eu falo de diversidade, ela está relacionada não somente com as espécies que são usadas, mas a quantidade que eu tenho para cada um dos indivíduos, e
apesar de eu ter ali 64 espécies, tem mais ou menos 88, 98 espécies ali, 88 espécies, eu sei que grande parte delas ocorre um indivíduo ou dois indivíduos. Então, esses 24 indivíduos nativos, eles são meio raros, e são as pessoas que colocam. Algo que hoje não é permitido, né? E, obviamente, isso faz sentido que não seja permitido. Mas isso mostra que as pessoas elas não conhecem as espécies nativas. Então, por exemplo, por que a gente tem cena de Sião sendo plantada na cidade, sendo que a gente tem uma série de outras espécies parecidas que são nativas? Por que a gente tem ipês de cerrado sendo trazidos para cá e sendo plantados na rua, sendo que a gente tem espécies nativas de cerrado, daqui, de ipê, e que, assim, na opinião minha, né, são espécies muito mais bonitas? Por que elas não são usadas? Então, a gente passa a ter essa coisa, que é um uso de espécies que já vem por uma relação de glaciou. Já há 150 anos, o cara veio e colocou, ou mais, né, eles colocou aquelas espécies e a gente continua usando essas espécies dentro da cidade. De novo, por que eu acho que isso é ruim? Mesmo que a espécie não seja invasora, mesmo que a espécie não seja aleopática, não cause algum problema, eu acho que é ruim porque as interações muitas vezes são prejudicadas. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Um outro trabalho, a gente tem fazendo um levantamento no Parque do Martelo, e aí eu vejo que, apesar de ser um fragmento pequeno, a gente encontrou ali 40 espécies, mais ou menos, que é uma diversidade baixa, né? Ou seja, uma riqueza baixa de espécies para uma área como aquela. E essa diversidade baixa, apesar de ter um monte de espécies zootóricas, essa diversidade baixa, ela dificulta o estabelecimento de outros fragmentos que vêm a seguir. Então, eu tenho muitas espécies chegando ali, porque ela está muito próxima da Floresta da Tijuca, só que a partir dali, os indivíduos vão, teoricamente, para o Morro da Saudade. E no Morro da Saudade, eu passo a ter um outro problema, que é o seguinte, nesse outro trabalho aqui, que esse também é um capítulo de livro que está saindo, de um trabalho aqui do Carlos, ele fez esse levantamento, em que a gente viu que quase 80% das espécies pertencem à espécie aqui, Mimosa caesopiniforme. Ou seja, que é uma espécie exótica. A gente já comprovou, através de um outro trabalho, que essa espécie alelopática não permite que as espécies nativas se estabeleçam, então ela faz com que a gente tenha uma diversidade baixa nesses locais. Ela reduz muito a diversidade nesses locais e faz com que muitas interações muitas interações não ocorram ali. Tá? Então, vejo algumas coisas, assim, só para finalizar, esse é o meu último slide, que é uma questão de a diversidade, ela é muito importante dentro da cidade. Quanto mais diversidade a gente usar, mais interações eu tenho, seja algumas espécies, principalmente de insetos, elas são muito específicas, elas vão sobreviver somente de algumas espécies de plantas, então eu não posso colocar qualquer coisa. E muitas vezes eu coloco uma espécie exótica e aí eu falo assim, não, tem tal local que a diversidade é altíssima. Aí eu vou lá, olho, tá, a diversidade é alta, no entanto, tem um monte de espécies exóticas. Eu tenho um tanto de espécies que não contribuem para que haja uma rede de interações ali, tá? Então, quais são os problemas? Por exemplo, eu coloquei aqui uma amendoeira, tá? Muitas pessoas olham para ela e falam, pô, mas ela não é invasora. Tá bom, a gente tem registros muito pouco delas serem aí invasoras em locais muito pouco prováveis, principalmente em áreas de restinga, tá? Mas também ela não é uma invasora tão complicada de ser controlada. No entanto, a gente tem um problema que é o seguinte, esses fragmentos florestais que a gente tem na cidade, eles dependem principalmente da chegada de frutos. Se eu não tenho frutos nativos chegando, a regeneração ela vai ser estagnada. Então, a regeneração natural não vai ocorrer, eu não tenho uma renovação daquela floresta. E por que não está chegando? Por que não estão chegando os frutos de espécies nativas? Então, porque os animais eles preferem, obviamente, eles preferem se alimentar de espécies exóticas, ou seja, os nossos frutos são pequenos, os nossos frutos nativos eles são pouco atrativos para a fauna.
Então, é muito mais fácil, por exemplo, o morcego, que é um grande dispersor que a gente tem, ele ir atrás de uma amendoeira, por exemplo. Então, eu tenho amendoeiras aqui roídas por cutias, por morcegos. É muito mais fácil elas irem atrás dessas espécies do que ir buscar as espécies nativas. A mesma coisa acontece com jaca, por exemplo. Então, pode ser que a jaca não seja uma invasora tão problemática quanto alguns pesquisadores estão colocando. Tá, tudo bem. No entanto, ela alimenta a fauna de uma forma muito ampla. E, novamente, se a fauna vem se alimentando das espécies exóticas, elas não vão se alimentar das espécies nativas, elas não vão dispersar as espécies nativas que vão deixar de ocorrer em áreas aí, nos nossos fragmentos florestais. Mesma coisa para as espécies de ficus, né? Henrique, cuidado com o amigo Henrique, que precisa de tempo para apresentar também. Já passou 15 minutos? Muito. Tipo... Ih, meu Deus, não. Só um minuto, estou acabando aqui, tá, Pierre? Desculpa. Ó, tá? Mesma coisa, ficus. A gente tem as espécies de ficus destruindo a cidade, aí, alimentando toda a fauna. Murta, por exemplo, que é uma espécie que não é utilizada, que não é recomendada em áreas, não é recomendada para ser plantada, é proibido no estado de São Paulo, por exemplo. Aqui no Rio as pessoas usam de forma ampla. Espatódia, que já é comprovado que tem ali uma alta mortalidade de abelhas. Espécies que alimentam a avifauna e espécies que são alelopáticas e que dificultam o estabelecimento das nossas espécies nativas. Tá? Bom, Pierre, acabei aqui, eu vou deixar o convite para quem quiser conhecer um pouco melhor o nosso grupo, Rumo a PUC Rio, e também um projeto que a gente tem, que a gente mostra as árvores, as plantas nativas, as plantas usadas na arborização urbana do Rio, árvores urbanas do Rio. E desculpa, Pierre e Rajão, aí pelo tempo. Tá? Como eu falei, isso aqui, de repente, se deixasse, a gente falaria durante 2 horas a respeito desse assunto. Deixa eu tirar aqui. Obrigado, Henrique. Liga teu microfone, Henrique. Estão me ouvindo? Sim, tá ótimo. Sim. Então, boa noite, gente. Delícia ouvir o Henrique falando. Agradecer a Cecília, agradecer a R pelo convite. E é um prazerzão enorme estar aqui conversando com vocês. Bom, vamos lá, né? Senão a gente não vai conseguir terminar. Eu sou professor da PUC, né? Assim como o Riquelme, do Departamento de Biologia. Eu sou biólogo, mas eu trabalho basicamente com aves, né? Com pássaros e aves, mas trabalho com macacos também, trabalho com fauna em geral. E de um tempo para cá, não era a minha tradição, assim, né? Não é a minha formação, de um tempo para cá eu trabalho com ecologia urbana, principalmente com aves urbanas, né? E isso foi uma mudança na minha cabeça. Então, um pouco do que eu vou falar tem a ver com uma mudança que aconteceu no meu próprio pensamento, né? E aí esse primeiro slide que eu estou mostrando, né, é uma ideia muito interessante do Maslow, que é a ideia de que uma cidade, por mais alterada que ela seja, né? Então, a gente vai falar muito do Rio de Janeiro, né, que é onde a gente trabalha, então acredito que tenham pessoas aí de outros estados, peço desculpas por isso, mas a gente trabalha no Rio, essencialmente, né? E então essa ideia do Maslow é de que uma cidade, por mais alterada que ela seja, ela é um ecossistema, ela tem ecossistemas dentro dela, né? Então, assim, tudo que a gente pensa em termos de ecossistema, de interação entre espécies, né? Espécies competidoras, espécies predadoras, né? Predação entre espécies, competição, simbiose,
processos de mutualismo, tudo isso acontece dentro da cidade, né? O ciclo de chuva, né? De água, né? A água que cai, a água que evapora. Então, tudo isso vai acontecer dentro de uma cidade. Então, se as cidades são ecossistemas, eu posso estudar a ecologia dessa cidade, eu posso entender a ecologia dessa cidade. E aí é muito interessante que eu também nunca tinha pensado sobre isso, né? Toda a minha formação de ecólogo, né? Eu sou formado pelo UFRJ, fiz meu mestrado, meu doutorado lá. A gente pensava em ecologia na Amazônia, no Pantanal, né? Meu doutorado eu fiz na Serra dos Órgãos, em Itatiaia. Eu nunca pensei em trabalhar com ecologia na cidade do Rio, imaginei. Conceitos muito interessantes, né? De que as cidades elas são ecossistemas, né? E aí existe, então, muito do que a gente está falando hoje, essa interação entre animais e plantas, ela ocorre na cidade mesmo um pouco arborizado, né? Então, você vai ter uma interação. Pode ser que você não queira esse tipo de interação, né? O Rick trouxe várias questões com relação às espécies exóticas e fauna se alimentando de frutos de árvores exóticas, enquanto poderia estar se alimentando de uma nativa. Mas existe essa interação. Então, o morcego ele vai estar se alimentando e dispersando aquela semente da amêndoa ou uma semente de uma jaqueira, né? Um outro animal. Tá? Então, esse é um primeiro conceito muito interessante. As cidades são ecossistemas, né? E aí, pensando no paisagismo, que é muito legal, mas esses ecossistemas estão funcionando bem, né? Nem sempre. Então, essa água que cai numa cidade, por exemplo, está indo para onde? Né? Naturalmente, essa água estaria no solo, né? Alimentando aquela floresta. Quem é agricultor sabe disso. E a água na cidade geralmente, quer dizer, não geralmente, mas muitas vezes causa morte, causa desastre, causa prejuízo, ao invés de estar alimentando a floresta, né? Eu que tenho também uma propriedade rural, sei da importância que é a chuva, né? Enquanto na cidade a gente se apavora com a chuva, quando você está plantando, você agradece a chuva, né? Então não tem essa coisa do tempo ruim, né? Ah, que tempo horroroso. Para quem é agricultor, o tempo chuva é uma maravilha, não é? Tá? Então, existe uma tradição na ecologia que é de trabalhar com áreas que a gente chama de naturais, né? A cidade não seria essa área natural, né? Então, uma frase que eu ouvia muito na minha graduação: ecologia só se faz a pelo menos 100 quilômetros da cidade. Ou seja, na cidade a gente mora, a gente não estuda ecologia na cidade, né? Então, pensando no Parque Nacional da Tijuca, por exemplo, que é uma das maiores florestas urbanas do mundo, né? Até muito pouco tempo atrás, a gente não sabia nada da Floresta da Tijuca, né? A gente não estudava ecologia na Floresta da Tijuca. A gente não estudava fauna, como é que os animais vivem na Floresta da Tijuca. A gente não sabia nada, nada. Isso num parque nacional, né? Dos mais visitados do país, numa das maiores florestas do planeta, urbanas, e que dirá em outras áreas, né? Como o que os saguis, né? Estão se alimentando em Copacabana, no Leblon, Ipanema, no Meier, na Tijuca. A gente não sabia nada, nada. Então, não existia uma tradição de estudos em cidades, né? Isso está mudando, né? Isso está mudando muito nas últimas décadas, tá? E algumas razões para essa mudança, né, estão relacionadas, obviamente, a várias constatações, né? Então, assim, hoje a gente sabe que a maior parte dos ecossistemas é modificado pelo homem, né? E é urbanizado, né? A maior parte da população mundial hoje mora em cidades, né? No Brasil isso é mais característico ainda, mais forte ainda, né? E são essas pessoas da cidade, são essas estruturas urbanas que são responsáveis, né? Principalmente pelo nosso consumo, né? Pela nossa pegada, são responsáveis pela destruição dos ambientes naturais. Então, na verdade, assim, nós estamos concentrados nas cidades, né? Já vou chegar lá na fauna, e nós, através do nosso consumo exacerbado, somos nós que impactamos essas áreas não urbanas, né? Então, a pressão sobre a Amazônia, por exemplo, ela vem muitas vezes, né, em grande parte do consumo urbano, né?
Então, enfim, tudo isso fez com que cada vez mais pesquisadores hoje no mundo inteiro se voltassem para entender como que funciona essa cidade. E aí tem uma coisa que é muito legal, que eu tenho trabalhado muito, né? Eu tenho muitos projetos com observação de aves, não é nem só a questão da ecologia urbana, do estudo ecológico, na publicação de artigos, de livros, mas é estudar esses ecossistemas urbanos para informar as pessoas, os habitantes da cidade, olha, na tua janela tem pelo menos 30 espécies de pássaros, de passarinhos, e esses pássaros se alimentam disso, daquilo, e eles fazem um ninho desse tipo. E aí o que acontece? É muito mais fácil você mostrar a natureza para um sujeito urbano, né? Uma natureza que está na janela dele, do que você mostrar alguma coisa que está na Amazônia, né? Então, é muito mais fácil você falar de tucano, por exemplo, um tucano que está no quintal de casa, né? Para quem mora no Rio de Janeiro, do que você falar de um tucano, né? Ou uma população de tucanos que moram na Amazônia. É didático, né? Se eu falar de tucano e mostrar o tucano, então, por exemplo, a gente faz um passeio de observação de aves no Jardim Botânico, né, do Rio, e a gente observa ali centenas de espécies de aves, e essas pessoas muitas vezes nunca tinham visto um tucano ou um papagaio ou um periquito, e veem aquilo ali no quintal de casa, né? Então isso é muito mais didático do que você mostrar isso na televisão, por exemplo, né? Como é que vive esse papagaio lá na Amazônia ou no Pantanal? Então, existe hoje uma compreensão, né, de todos, de que esse conhecimento, ele sendo adquirido na própria cidade, né, eu mostrar essas interações na própria cidade é muito rico, e eventualmente você conscientiza uma pessoa urbana, né, uma pessoa que mora na cidade, sobre um problema ambiental, você conscientiza ela mostrando a natureza que está no quintal da casa dela, né? E ela vai ter uma percepção disso muito maior do que se você contar uma história ou mostrar um documentário sobre a Amazônia, ou Pantanal, ou Antártica, por exemplo, né? Então, aí tem alguns números para vocês observarem. Deem uma olhada, por favor, nesses números. Isso é só sobre espécies de aves, tá? De pássaros. Então, olha só que coisa interessante. No estado do Rio de Janeiro, a gente tem mais espécies de aves, de pássaros, do que a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, a Alemanha, né? Eu estou só falando de aves, de pássaros, que é o grupo que eu trabalho, né? Podia falar de vários outros grupos aqui. O Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, tem mais aves do que a França, tá? Então a gente está falando aqui do município do Rio de Janeiro. Eu não estou falando da Amazônia, não estou falando do Pantanal, né? Então a gente está falando sempre da Amazônia. Amazônia é fantástico, né? A maior floresta tropical do mundo. Mas então um morador da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, morador da cidade do Rio de Janeiro, ele pode observar, né, da janela de casa dele, ou ele indo até o Parque Nacional da Tijuca, Jardim Botânico ou Aterro do Flamengo, ele pode observar mais espécies de aves do que um francês em todo o país dele, né? O Pierre, por exemplo, teria menos aves para observar no país, né, do que na cidade do Rio. Tá? Sim, lógico, entendo. Vamos lá. Então, eu vou falar de alguns estudos nossos, muito rapidamente, né? Um dos estudos que a gente tem é o estudo sobre o tucano do bico preto, né? Esse tucano que está aqui. Então, a Flávia, a Clara, a Júlia, né? Algumas alunas estão trabalhando com esse tucano. Esse tucano, ele é uma espécie super interessante, porque é uma espécie de flora de semente, né? Ele se alimenta dos frutos e engole a semente, e essa semente sai depois nas fezes. Então, os tucanos, né? Uma família inteira, eles são uma das principais famílias de dispersores de sementes, né? Então, assim, uma floresta precisa de dispersores de semente, precisa de polinizadores, né? Que são exatamente espécies animais. Pode ser o vento também, pode ser. No caso das aves, elas são importantíssimas dispersoras porque elas levam essas sementes do local
onde está aquela árvore mãe, elas levam para outro local e muitas dessas sementes só germinam depois que passam pelo digestivo da ave, né? Então, a ave engole aquilo, a semente sai nas fezes e aí ela germina só depois de passar pelas fezes. E esse tucano, tucano do bico preto, ele está ameaçado, ele está assistindo em várias áreas da Mata Atlântica por conta de fragmentação, né? E aí, no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro especificamente, ele estava extinto em várias áreas, como no Parque Nacional da Tijuca, e foi reintroduzido na década de 70, né? E aí é muito interessante, porque nunca foi estudado, então é uma dispersora de sementes fantástica, né? Certamente tem uma importância enorme para as florestas urbanas do Rio, e ele nunca tinha sido estudado. Então, a gente estava tucano na Amazônia, estudava tucano no Pantanal, mas não estudava tucano num ambiente urbano, né? Como se ele não tivesse uma importância. E a gente hoje está estudando tucano e a gente já sabe que ele se alimenta de todas essas espécies aqui, né? Isso é um estudo pontual feito no Jardim Botânico do Rio. A gente planeja aumentar esse estudo depois para toda a Floresta da Tijuca e para outras áreas, tá? Então, todas essas espécies aqui são consumidas pelo tucano, tá? Então, e aqui tem uma coisa muito interessante, né? O que o Riquelme estava colocando, agora a gente está olhando pelo lado dos bichos, né? Várias dessas espécies que o tucano se alimenta no Jardim Botânico. O Jardim Botânico é um jardim, né? Ele tem uma função de conservação ex situ, então tem várias espécies exóticas ali. Várias dessas espécies que o tucano se alimenta são de fato exóticas, né? Porque estão lá na coleção viva do Jardim Botânico. Então, o Jardim Botânico, com as espécies exóticas, ele tem desempenhado um papel importante na manutenção do tucano, dessa população de tucano, né? Que em várias outras áreas da Mata Atlântica está super ameaçado de extinção. E então essas espécies exóticas têm cumprido um papel, mas isso a gente pode discutir depois. Enfim, eu também, a gente está só, no caso do tucano, a gente está só investigando. A gente não tem uma opinião formada se as espécies exóticas são boas ou ruins, né? Um outro projeto que a gente tem agora é a produção dessa espécie de tucano, né? Então, uma espécie que está ameaçada de extinção, é fundamental que existam recursos para que ela possa se alimentar, para que ela possa se reproduzir. E aí tem uma coisa muito interessante na cidade do Rio. Um dos fatores limitantes para a reprodução de aves em cidades é exatamente a presença de grandes árvores que tenham cavidades, né? Então, vários trabalhos mostram isso. E a cidade do Rio, né, principalmente o Parque Nacional da Tijuca e o Jardim Botânico, tem mostrado que tem uma oferta muito grande desse recurso de árvores centenárias que tenham grandes cavidades para o tucano fazer o ninho, né? E aí tem algumas fotos desse ninho, né? Os filhotes, então os ovos são colocados dentro da cavidade. Aqui tem 2 filhotes, né? Essa cavidade, ela normalmente é forrada com coquinhos, né? Pode ser açaí, pode ser jussara, né? E aqui já os filhotinhos, né? Então, quando a gente pensa... Então, são alguns exemplos, né? Assim, eu tenho vários outros estudos. A gente tem estudo com macaco-prego, interação entre macaco-prego e jaqueira, né? Mas aí fica horas aqui falando. Então, a primeira coisa, a gente está avançando nesse conhecimento, a gente sabe muito pouco, né? Sobre fauna urbana, sobre os papéis que essa fauna desempenha, mas a gente já sabe, a gente tem uma ideia de que essa fauna urbana ela pode desempenhar uma série de serviços ecossistêmicos, né? Então, por exemplo, polinização, né? Beija-flores, você tem uma família inteira de aves que presta esse serviço fantástico, que é o serviço da polinização, né? Dispersão de sementes, né? Que a gente acabou de falar. Então, as aves frugívoras, as aves que se alimentam de frutos, elas desempenham esse papel, né? Controle biológico, as aves insetívoras, aves que se alimentam de insetos, ou aves que se alimentam de roedores, por exemplo, né? Corujas, gaviões. E
um dos serviços mais fantásticos e que mais me empolga hoje em entender que são esses serviços culturais e serviços de lazer, né? Que as aves, particularmente, mais até, as aves e outros grupos, mas as aves prestam esse serviço de uma maneira muito fantástica, que é como as aves são muito bonitas, como as aves são diurnas, né? Você consegue observar, cantam muito bem, as aves prestam um serviço muito fantástico, que é o serviço de mostrar a natureza para um habitante, para um cidadão urbano, né? Então, um cidadão urbano que muitas vezes não está conseguindo perceber a natureza que está ao redor dele, né? Que está indo para o trabalho estressado, com muitas preocupações e com muito barulho na cabeça e com muito, né? As aves têm essa capacidade de mostrarem que a natureza está ali, né? Então a gente tem feito esse passeio de observação de aves no jardim. Existem vários outros e a gente mostra isso para as pessoas urbanas e já, sim, eu já testemunhei em passeios pessoas chorando no final do passeio porque diziam que não tinham a menor ideia de que tinha tucano na cidade do Rio, de que tinha coruja na cidade do Rio, que tinha tia-sangue na cidade do Rio. Então, pessoas da cidade que se emocionaram profundamente com as aves, né? E aí eu tenho milhares de histórias para contar sobre isso. Pessoas que se emocionaram com as aves e aí passaram a prestar atenção nas árvores, passaram a prestar atenção nos rios, passaram a prestar atenção nos insetos, nas borboletas, passaram a prestar atenção na floresta, que vão para a floresta para observar a ave, né? Isso que a gente chama de serviço, né? Ecoturismo, observação de aves, fotografia, pintura de aves, pode ser meditação, né? Atividades biofílicas. Aí aqui Henrique? eu trouxe só algumas fotos. Oi? 5. Tá, beleza. Não, vou só mostrar umas O tempo fotos. não passa, estou aqui, passou muito, mas estou ok. Vai fundo, termina. Não, mas você não tinha me avisado dos 5, eu não sabia. Não, mas tudo bem, porque estava muito bom, mas vai. Então, aqui, gente, rapidinho, 5 minutos mesmo. Então, são só alguns exemplos, né, de aves presentes na cidade do Rio de Janeiro e que desempenham esse papel, né? Então, beija-flores fantásticos, espécies fantásticas, né? Polinizadores, balança-rabo de bico torto, o besourinho da mata, todas elas aves que a gente pode observar no Jardim Botânico ou na maioria dos bairros do Rio, da janela de casa, se tiver um bosquezinho, às vezes uma única árvore, né? Beija-flor tesoura, que é super comum, beija-flor preto, beija-flor de flor de violeta, que é hiper comum, pode ser observado na maioria dos bairros da cidade do Rio, no centro da cidade, por exemplo. Se alimentando no malvavisco, por exemplo, né? Uma espécie exótica, né? Se reproduzindo na cidade do Rio. Jacupemba, um dispersor de semente fantástico, de grande porte, que está ameaçado, não essa espécie, mas outras espécies como a jacutinga, por exemplo, estão extremamente ameaçadas por caça em outras áreas de Mata Atlântica, e no Rio de Janeiro, por causa dessas florestas urbanas, desses parques urbanos, conseguem sobreviver bem. Jacupemba com filhote. Então, é um dispersor de semente, saracura, né? Dispersora de semente. Tá? Vários passarinhos, né? Pássaros pequenos, como os sabiás, são dispersores fantásticos de semente. Então, assim, o Rick falou um pouco, as florestas, sem essas espécies, não só aves, como morcegos também, né? As florestas não perduram, né? Então, na verdade, você pode plantar uma floresta num projeto de recuperação, por exemplo, e se não existirem os dispersores de semente, essa floresta ela vai morrendo e ela vai desaparecer. A tendência dela é desaparecer com o tempo, né? Tá? Sabiá-una, sanhaço cinzento, muito comum. Sanhaço do coqueiro, cada vez mais comum na cidade do Rio. Saíra sete cores, que é uma coisa linda. Então, essas espécies, além de elas cumprirem papéis ecológicos importantíssimos, né? E que a gente a gente sabe que elas desempenham, mas a gente tem muito pouco estudo na cidade mostrando isso. Elas desempenham um papel cultural muito importante também, né? Saíra sapucaia, gaturamo, ferro velho. Está acabando já aqui, Cecília.
Os urubus desempenham um papel importantíssimo, né, como detritívoros, né? Na natureza como um todo, eles desempenham esse papel. As corujas, né, como controle de roedores, por exemplo, né? Andorinhão, controle de insetos, né? Bacurau de telha, que é uma espécie super comum na cidade do Rio de Janeiro, que muita gente não sabe que existe, né? Várias espécies comuns, bem-te-vi, bem-te-vizinho, bem-te-vi rajado, pica-pau, vários pica-paus, tá? Cecília, então aqui, e aí, então, para terminar, um conceito que a Cecília me apresentou e que hoje em dia guia muito o meu trabalho e a minha maneira de pensar assim, a cidade e tal, é o conceito da biofilia, né? Que é um conceito que o Wilson trabalhou muito, que é a ideia de que o ser humano ele precisa da natureza, ele se sente bem próximo, né, da floresta, das outras espécies. Essas outras espécies são, diz o Ayrton Krenak, essas outras espécies são nossas companheiras de viagem, né? Não são nossas inimigas, nem são um produto de consumo, né? Então, a cidade, como hoje, né, boa parte das pessoas vive na cidade, e como são as pessoas da cidade quem são as principais causadoras, né, dos grandes impactos, né, pelo nosso consumo desenfreado, conhecer esses ambientes, levar esses ambientes florestais, levar esses animais, né, o conhecimento desses animais, que está na cidade, que é onde a maioria das pessoas vive, né, isso é uma ferramenta fantástica de conscientização e de educação para as pessoas da importância da natureza para a vida humana, né, para a vida de todos nós, senão de outra maneira, como diz o Krenak, né, estamos caminhando para um possível fim, né? E eu acho que a cidade tem essa possibilidade, a gente tem essa possibilidade muito bacana, que é de, mesmo na cidade, mostrar como a natureza funciona, como os ecossistemas funcionam. Cecília, obrigado, desculpa aí o... Não tem desculpa nenhuma, cara. É a única coisa que a gente tem um tempo limitado mesmo, né? Então, eu fico assim com dó, porque a gente tem muita coisa para explorar. A única coisa legal é que eu vou continuar com vocês daqui para frente no curso, né? Então a gente vai fazer aulas, eu vou assistir de novo as aulas de vocês, porque é imperdível agora com essa metodologia online, vai ser mais legal ainda. Eu acho que a gente vai ter novas possibilidades, né, de explorar esse conhecimento todo de vocês. E eu acho que vocês dois, né, fizeram assim uma apresentação muito, muito emocionante, pelo menos para mim, né? Eu acho que toda vez que fala em biofilia, né, e começa a falar da natureza e dessas interrelações, e como é que a gente é ignorante mesmo, né? A gente vive na cidade e é muito, muito ignorante, né? Eu fui aprendendo ao longo, né, assim meio no tranco. Meu aprendizado foi bem autodidata, né, nessa área principalmente. E, enfim, foi rápido, tanto que eu sou hoje presidente da Sociedade para Ecologia Urbana no Brasil. E acho que a Cecília travou. Eu caí mais cedo também. Engraçado. Hoje é a primeira vez que eu caí. Eu saí da sala e caiu tudo, né? Mas vamos esperar ela voltar aqui. E é muito interessante como está tudo na frente dos olhos da gente. Está na roça também, né? Pois é, está longe. Está longe e já aconteceu uma vez, não acontece tanto não. É até um milagre ela estar num lugar tão distante assim, na serra e conseguir uma internet tão boa. Mas está tudo na frente da gente, né? Na frente da minha casa eu tenho um pé de goiabeira, eu tenho uma bio, né? E eu moro numa rua sem saída e entrei no grupo de WhatsApp da rua que chamava Segurança Álvares Borgert, que é onde eu moro. E aí todo mundo fala de segurança, de mendigo. Eu falei, cara, tem que mudar o assunto aqui. E aí comecei a tirar foto dos passarinhos na árvore. E aí eu te aluguei, inclusive, Henrique, um monte de vezes para achar os nomes, né? E, cara, as pessoas começaram a mudar de assunto e parar de falar de segurança, dessas coisas, esses medos que a gente tem. A gente precisa mudar o nosso foco, né? A gente hoje
E acho que está todo mundo num grande momento de ansiedade, né? Porque a gente está frente às mudanças climáticas, frente a escândalos políticos horrorosos, que não vou nem entrar em detalhe, e a gente se sente impotente, né? E aí, cara, é muito melhor cuidar de uma árvore, de um passarinho, né? Que está logo na frente da gente, aí o que a gente pode fazer, né? Que tipo de espécie a gente pode plantar? Eu vi que tem o Antônio da Combotani, que falou da fruta do sabiá, né? Que atrai um monte de pássaros, né? Que até hoje eu não experimentei essa planta, estou muito curioso de testar ela, de plantar, nunca plantei, né? Mas no início da tua apresentação, Riquelme, passando já para as perguntas, teve um monte de pergunta, um embate aí sobre exóticas e nativas, né? E acho que uma das perguntas que vem mas será que as exóticas também não têm um papel na nossa cidade? Será que porque eu tenho um vídeo que me marcou muito, que é um vídeo do movimento das placas tectônicas. Não sei se você já viu esse vídeo. É um vídeo de bilhões de anos, de você ver um pedaço da África, um pedaço da Ásia, e aí vai se misturando. É tipo, as placas tectônicas é um grande liquidificador. A gente tem aqui, na verdade, o que é Brasil hoje, já foi África, já foi Ásia, já foi China, e a gente sabe que tudo, né, tudo mexe. E eu vejo muitas vezes assim, a gente faz visita técnica e tá lá o ser humano falando mal da jaqueira. Não, porque a jaqueira é uma espécie exótica, invasora. Eu falei, cara, ser humano, você não tem moral nenhuma para falar isso, sério. Assim, tipo, cara, assim, em termos de espécie exótica invasora, o ser humano dá um banho em tudo, né? Então, assim, passada a provocação, eu queria te escutar um pouquinho em relação a como que fica essa dinâmica, né? Porque a gente está num ecossistema completamente alterado, né? Acho difícil conseguir plantar, por exemplo, uma restinga na Avenida Rio Branco. Ela não aguentaria de tanto sombreamento que tem nos prédios, né? E, obviamente, que tem opções nativas para isso, né? Mas queria escutar um pouco mais o que você acha um pouco dessa... Porque isso é um debate grande no meio ambiente, né? Pierre, esse é um dos assuntos que a gente mais fala assim, em aula. E muitas vezes eu planejo uma aula, por exemplo, as minhas aulas aí na pós-graduação, acho que são 12 horas de aula, é isso? Ou são 9? Sim. Agora eu não lembro. Acho que são 12, Sim, né? é 9 ou 12. E aí eu fico me planejando para o que eu vou falar e tal. E o assunto espécies nativas e exóticas, às vezes, ela toma uma aula toda, né? E aí é uma coisa complicada. Quando a gente olha essas questões, eu acho que a ciência não é dogmática. Não pode ser. Senão não é ciência. Então, eu estou colocando aqui alguns pontos de vista. Por exemplo, qual que é o meu ponto de vista em relação às espécies? A gente tem, obviamente, uma mudança do ambiente. A gente tem, o ambiente ele está em constante mudança. Se a gente pegar o que a gente tinha na Amazônia há, por exemplo, 10 mil anos atrás, é completamente diferente do que a gente tem hoje. Tá? A gente tem um livro muito interessante falando sobre isso. E eu vou tentar lembrar o nome do livro agora. Eu tenho um tanto de alunos aí. Me lembra o nome? Alguém manda aqui que eu já digo. Tá? Mas é que isso é muito interessante, que é o fato das mudanças da floresta de uma forma natural. Só que isso leva, a gente está falando de 10 mil anos. Quando a gente entra com uma condição de a gente está inserindo uma espécie e essa espécie está provocando uma mudança intensa e essa mudança intensa está fazendo com que um tanto de outras espécies se extinguam, eu sinceramente eu olho para isso e penso que eu sou realmente a favor de recuperar, muito mais do que recuperar áreas de florestas. Isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos o tempo todo. Você quer recuperar áreas de floresta? Isso não é difícil. Quer recuperar espécies extintas? Isso é possível. Então, eu acho que esse é um momento muito importante para a gente pensar nas espécies que estão se extinguindo. A invasão de espécies é a segunda maior causa de extinção de espécies. Ou seja, a gente está introduzindo espécies que estão fazendo que as nossas nativas... E quando a gente fala de planta, é muito simples. Tá? E pelas nossas ideias, pelos nossos cálculos, pelo menos 50% das nossas espécies elas correm um risco de extinção. Você fala, quantas espécies a gente tem no Rio de Janeiro? A gente tem mais de 6 mil espécies registradas de arbórea arbustiva para o Rio de Janeiro. Ou seja, se eu estou falando que pelo menos
a gente tem, dentre aquelas principalmente secundárias, tardias, as climáticas, aquelas zoocóricas e frutos grandes, que todas essas correm um risco de extinção, e principalmente por uma questão de invasão de espécies, ou é óbvio que a primeira coisa é a nossa destruição. Acho que isso não daria para questionar, né? O ser humano não dá para questionar. É algo do tipo, a gente destrói tudo por onde passa, e nesse momento a gente destrói mais ainda do que sempre destruiu, né? E parece que está ficando uma coisa normal agora. O incêndio no Pantanal parece que não é nada, né? E a gente tem ali uma situação muito complexa. Então, dentre isso, homem destruindo, invadindo, fragmentando o ambiente, causa a extinção de espécies. No entanto, a invasão de espécies, inserir espécies exóticas, também causa a extinção. Eu acho que eu vi a pergunta aqui eu vi rapidinho as perguntas, eu vi a pergunta da Marisa, e tem uma coisa, eu defendi o projeto, esses dias, né, Marisa, eu defendi o projeto Mão na Jaca, que alguém falou assim, pô, não sei o que o pessoal está defendendo a jaca. Eu falei, não, é muito legal o projeto. Por o seguinte, o problema da jaqueira é frutificar. Se estão pegando os frutos, estão aproveitando, estão utilizando aquilo, é maravilhoso. Eu gosto de jaca, se quiserem me mandar jaca, Então, eu acho que isso é interessante. Isso é quase um projeto de manutenção da espécie, que é do tipo manutenção, que eu digo de controle da espécie, onde você está ali retirando os frutos e impedindo que as espécies, que a fauna se alimente, impedindo, dificultando a regeneração. Acho que é algo muito interessante. Tá? Então, eu acho que os pontos eles são muito importantes. Então, por que a gente tem uma dificuldade muito grande quanto ao uso de espécies nativas? Porque a gente não tem estudo. Há quantos anos se estuda a produção de eucalipto? Há quantos anos se estuda a produção de pinos? Há quantos anos se usa feijão? Há quantos anos se usa batata? Há quantos anos a gente estuda as nossas espécies? Ninguém estuda as nossas espécies. Ninguém sabe quanto que produz. Ninguém sabe qual produz fruto bom. Ou seja, sei meia dúzia. E aí uma galera que mais ou menos olha e fala assim, eu sei dessas espécies. O pessoal vem falando de punk agora, o pessoal vem falando das espécies de Mata Atlântica para alimentação. Mas o problema é que não existe interesse, pode até existir interesse, mas não existe estudo em relação às nossas espécies nativas. E pronto, a gente tem milhares de espécies de abelhas nativas. Esse é um momento em que as pessoas começam a falar de produção, de meliponicultura. Entendeu? Então, ou seja, algumas espécies estão beirando a extinção e as pessoas, tem abelhas nativas que são muito importantes para a polinização. Exato. E por que a gente... e aí a pergunta é sempre, mas as nossas espécies elas não servem para nada. Batata é estudada há 3.000 anos. Agora, a gente, ou seja, muito antes da população inca, se estudava a produção de batata. As nossas espécies não são estudadas. A gente precisa compreender como é que a gente faz para ter uso das nossas espécies. Então, o problema não é só o fato de ter espécies exóticas. O fato é ter espécies exóticas invasoras que impedem o crescimento das nossas espécies. O restante está ali. Eu não vou descer aqui e derrubar uma cássia de Sião porque está ali. Eu não vou derrubar uma monguba porque está na frente de casa, porque eu odeio exótico. Não é isso, eu não odeio. Eu gosto, ela está ali. Mas ela não é problemática. O fato é, espécies problemáticas, a falta do uso das espécies nativas. Tem uma que eu estou terminando aqui já, ninguém questionou isso, não sei se alguém questionou ou não, né? Tem uma planta que está em destaque agora, né? Aparentemente, tem 2 plantas que entraram em destaque nos últimos meses. Quem trabalha com paisagismo deve saber disso, né? Que é a costela de Adão. Teve um boom nos últimos meses, né? Gente procurando. E aí teve uma espécie muito interessante que as pessoas passaram a procurar elas agora nos últimos meses. E aí surgiu uma história, a begônia, exatamente, a Alice colocou, a begônia maculata. E aí eu vi uma história, um cara explicando, a begônia maculata é uma espécie que foi um cruzamento de uma espécie nativa com uma espécie europeia,
e um pesquisador europeu da faculdade tal, ele trouxe para cá e agora todo mundo quer. Essa foi a palavra, a espécie mais procurada na internet, tanto no Pinterest, tanto no Instagram e tal, o que foi citada foi a begônia imaculata. E aí eu fui ver, falei, pô, será que essa espécie é exótica? Pô, tem coleta feita por Saint-Hilaire, por exemplo, aqui no Rio, de 1840. Ou seja, tem espécies no Jardim Botânico, registrado no Jardim Botânico, está lá, o exemplar de 1840, e as pessoas, não, essa é uma espécie que veio da Europa, um pesquisador europeu cruzou isso com aquilo. Não, claro que não, essa é uma espécie nativa, e agora as pessoas estão começando a dar um valor. E talvez as pessoas inventem essa história de ser uma espécie que um pesquisador europeu inventou para dar valor para a espécie, porque senão as pessoas vão olhar e falar, é nativa? Ah, não, eu não quero. Então não tem valor nenhum. Entendeu? Então, isso é muito interessante, assim, que a gente passe a observar, olhar, pelo menos pensar. Isso não quer dizer que eu vou sair com uma motosserra aqui derrubando a arborização urbana do Rio, tá? Porque a arborização urbana do Rio é 80% de espécie exótica. Não é isso. É o fato da gente pensar, tentar planejar algo para daqui a pouco, tá? Entendendo Acho que você tocou... Pode falar, Cília. Acho que você tocou num ponto super importante, que é muito responsabilidade dos paisagistas, né? Das pessoas que fazem jardim, né? Não no paisagista no sentido que a gente encara lá, assim, né? Que entende a paisagem, o processo da paisagem, mas o paisagista, como tem esse conceito comum, né? Mais, que é quem faz jardim, né? Então, quem faz jardim vive do exótico, do diferente, do único. Na época que eu fazia jardim, tinha gente lá que queria plantas que ninguém tivesse. Ninguém tivesse. Então, tinha que ser uma planta que vinha, sabe, da Nova Zelândia, Austrália, qualquer lugar. Não, só eu tenho essa planta. Então, tinha uns viveiros que eram especializados em plantas que ninguém tinha, que eram exclusivas, porque na hora que você estava com uma planta muito exclusiva, muito cara, é porque você era muito exclusivo, muito cheio de dinheiro. Então, eu estou vendo, neste momento, um movimento, até tem gente aqui que faz parte do movimento do paisagismo Mata Atlântica, o Marcelo está por aí, que eu vi que ele veio, eu e o Pierre fazemos também, vai ter até um seminário em outubro, se eu não estou enganada, acho que é outubro, não me lembro o dia, que a gente vai participar, então a gente vai abrir, já está aberto até as inscrições, depois a gente divulga isso também. Então, hoje está tendo um movimento muito legal de valorização das nossas espécies, das nossas nativas. Eu acho que tem vários coletivos, muita gente engajada, que está fazendo um movimento ao contrário do bacana, do moda, do volta para o que eu tenho de valor, né? O que tem nosso, quais são as nossas frutas, quais são as nossas árvores. E eu acho que aí você tocou nesse... Porque existe uma questão afetiva, assim, né? Uma vez eu fui dar aula lá em Campos e tinha quando eu falei de roseira, tal, eu quase apanhei de uma aluna, né? Ah, mas a minha avó... No final do curso, ela falou assim, Cecília, eu não gosto mais de roseira. Eu falei, mas não precisa deixar de gostar da roseira. Entendeu? Porque não é uma questão de eu gosto ou eu não gosto. Era muito mais para entender a questão da ecologia, né? Quais são as relações dentro desse ecossistema, né? Quem beneficia, prejudica. Então, entender essas relações e como esses serviços ecossistêmicos são vitais para a gente. Então, eu acho isso daí uma discussão apaixonante. Eu já tive várias aqui durante a noite. O Henrique já teve, inclusive, comigo aqui, né, Henrique? Com o Sérgio Olá e etc., né? Aqui na época, né? A gente tinha eu e o Sérgio Olá, então era assim, noite inteira discutindo sobre essas questões. Mas eu acho que o que foi abordado hoje é extremamente rico, extremamente urgente que a gente reflita, né? E eu acho que a gente está acabando o tempo, né, Pierre? Eu não quero... Mas eu acho que é muito, muito pertinente, né? Acho que essa discussão é uma longa discussão, né? Inclusive, essa relação que vocês dois trouxeram hoje é muito urgente que as pessoas entendam, né? Que tem toda a relação entre a vegetação e a fauna, né? E os serviços ecossistêmicos, né? Pela manutenção dos ecossistemas biodiversos, né? Então, eu acho que isso daí assim, muito urgente mesmo que seja
ventilado e que seja discutido com mais frequência, né? Eu acho muito obrigada aí pela contribuição de tanta gente, né? Eu acho que eu não sei se o Pierre está aí, porque eu não estou vendo o Pierre, mas ele está aí, que ele já botou. Já botou o convite da semana que vem. A semana que vem a gente vai ter 2 pessoas incríveis também, que é o Daniel Becker, que é um pediatra. Ele tem a pediatria integral, né? É um conceito que ele lançou. Ele tem um TED incrível, quem não viu, veja, Criança Já para a Rua. Ele é uma pessoa sensacional, já foi médico sem fronteira, sabe? Assim, a gente se conheceu justamente num evento que a Laís, lá do Criança e Natureza, do Instituto Alana, promoveu quando começou esse trabalho aqui no Brasil, né? Dessa pesquisa aí de Criança e Natureza aqui no Brasil, e me convidou e convidou o Daniel também para fazermos uma palestra lá em São Paulo. E aí a gente se conectou e são pessoas incríveis. Então, semana que vem a gente vai trazer essa questão importantíssima da relação das crianças. Queria agradecer muito, né, Pierre? Quer fechar? Não, eu acho que a gente pode deixar pro... Eu fecho depois do Henrique do... Não, Henrique. Eu digo assim, passar a palavra para eles, eu ia te passar a palavra, você passar a palavra para eles, mas então eu também posso passar. Pronto, foi. Então, Rajão e Riquieri querem dar assim, um fechamento, porque a gente já deve estar passando das 8 aí, eu não estou com o relógio aqui, mas... Falta 4 minutos, então tá no tempo certo. Então estamos no tempo. Doutor Rajão primeiro, né, poxa? Eu acho que ele está no mudo, Raj. Henrique, liga o seu microfone. Essa conversa é maravilhosa. A gente podia ficar aqui dias e dias e dias. E tem um monte de aspecto, né, para falar. Mas, assim, eu acho que para eu fechar a minha fala aqui, entender essas interações me empolga muito. Mas, realmente, o que tem mais me apaixonado, assim, é essa questão da interação das pessoas com essa natureza urbana, né? Porque tudo isso é muito importante, extremamente importante. Tudo que o Rick colocou é extremamente importante. A questão da manutenção dos ecossistemas, etc. Mas eu vejo que se as pessoas não se conectarem, não estiverem conectadas com a natureza, na verdade, assim, os ecossistemas vão continuar sendo degradados e a gente não vai entender o que está acontecendo. Então, acho que tão importante quanto a pesquisa é a gente levar essa natureza para cada cidadão da cidade e mostrar para eles o quão bonito é, o quão emocionante é observar um tucano alimentando o filhote, né? Então, termino a minha fala falando que isso é o que tem mais me emocionado. E aí convido todos e todas que estão nessa sala aqui a abrirem a janela, irem para o quintal. E mesmo quem está no apartamento preso agora, tem um amigo meu que diz que de qualquer janela da cidade do Rio você observa 30 espécies de pássaros, pelo menos 30 espécies. Então, abram a janela, abram os ouvidos, abram o coração. Beijos. Obrigado, Henrique. Legal. Não tem muito para falar. Depois do Henrique, a gente fica meio sem jeito, né? Poxa, mas é ótimo isso tudo, que é muito legal essa interação. A gente tem feito alguns trabalhos juntos e uma coisa muito importante é assim, eu pelo menos deixo meu grupo em aberto para a gente conversar sobre essas questões. De repente, a gente ter a possibilidade de falar um pouco mais sobre algumas espécies. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente, como nós, eu e Henrique, como biólogos, a gente vê uma situação muito complexa, né? Você falou assim, quantas espécies, por exemplo, um médico trabalha, né? Então, e com quantas espécies a gente trabalha? Óbvio que ou seja, é extremamente difícil da gente compreender tudo o que vem acontecendo. E é muito legal assim, a gente poder parar realmente essa
questão de parar, observar as espécies que a gente tem em volta, tentar compreender que algumas coisas que a gente considera como sendo ruins, algumas coisas que a gente considera como sendo danosas, né? Por exemplo, tem uma árvore na frente de casa, está sujando a minha calha. Tentar parar, observar aquilo, compreender o que exatamente que aquilo significa, quais são os problemas reais. Então, eu acho que a gente deve valorizar muito mais realmente as nossas florestas, a gente deve valorizar muito mais aí as nossas espécies, tá? E eu acho que é o que a gente tem de mais importante para deixar aí para o futuro. Ótimo. Obrigada. Ó, amo. E também não posso deixar de agradecer a esses participantes maravilhosos, né, que nos acompanham aqui já no 4º mês. Né? É uma... Aí passo aí para o Pierre fechar. Muito obrigado, muitos colegas, muitos alunos, muita gente que a gente vê toda semana, tem gente que já virou meu amigo aqui, amigos e amigas aqui. Muito bom poder contar com vocês. Vamos divulgar, vamos compartilhar essa fauna, essa flora, vamos mostrar, assim, eu acho que a mensagem do Henrique assim, toca muito a gente. Vamos compartilhar, né? Em vez de compartilhar mais notícias, vamos compartilhar a foto dos nossos pássaros, das nossas frutas, né? Nossas mudas, essas coisas todas que estão por aí. Quero agradecer muito a todos. Semana que vem, mais um webinar, Crianças na Cidade, Crianças na Natureza. E obrigado a todos que estão aqui. Só uma coisa antes de você fechar. Claro. Viva a Floresta do Camboatá. Isso. Que eu acho que é fundamental a gente levantar essa bandeira aqui. Tá? Ainda bem que alguém lembrou, porque eu anotei, mas eu não olhei minha nota. Verdade. Mas vamos Muito aí importante. trabalhar para manter a Floresta do Camboatá, que é um absurdo num espaço para botar autódromo em cima. Eu acho assim absolutamente insano, que na verdade é um grande negócio imobiliário. Então, gente, vamos trabalhar aí pela Floresta do Camboatá. Isso. Desculpa, Pierre. Não, imagina, não tem que pedir desculpa. Pode wrap up aí. Para a Floresta de Camboatá não tem desculpa, não. Pode ir. E quem procura mais informações não está sabendo desse ato de ignorância aí perante um dos últimos fragmentos de baixada ali, SOS Floresta de Camboatá. Aí vocês vão encontrar, tem no Face, tem no Instagram, assim, é um movimento muito forte. Hoje mesmo estava mandando informações sobre como os fragmentos de vegetação de floresta têm um raio de 200 a 250 metros, né, de resfriamento em volta, estudos científicos, para poder dar uma resposta àquele escândalo que está aquele estudo ambiental. Queridos, a luta continua, muito bom a gente estar juntos, vamos embora, mais natureza para frente. Tchau, boa noite.